Olá pessoal, hoje eu estarei compartilhando com vocês algumas gibifloras aqui do meu jardim. Estarei mostrando elas para vocês e estarei falando sobre o meu cultivo com suculentas gigantes, com as suculentas gibifloras. Estarei compartilhando dicas do como eu as cultivo e por que eu tenho tão poucas gibifloras aqui no meu jardim. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E agora, vem comigo passear nesse jardim. Gente, hoje está um dia belíssimo aqui no sítio. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Olha só o sol. Que maravilha. Fazia tempo que não dava uma semana assim tão maravilhosa, com bastante sol. Não que a chuva, né, não seja bem-vinda. Claro que é, né, gente? Sem chuva a gente não tem vida. Mas os dias nublados agora no inverno aqui no sul não são fáceis, eles ficam bem escuros, muita umidade. Isso não é legal para nossas plantinhas, principalmente para as gibifloras, que temos algumas gibifloras que são muito sensíveis à umidade. As gibifloras são todas aquelas suculentas que crescem muito, que ficam gigantes. Elas fazem parte do gênero de suculentas equevérias, as nossas gigantonas lindas. Então aqui eu tenho algumas, gente. Olha que maravilha. Elas são lindas, né? São plantas realmente espetaculares. Essa verde lindona aqui é a pálida. Essa é uma suculenta de muito fácil cultivo, eu não tenho problema algum no meu cultivo com essa lindeza. Tenho também aqui essa híbrida de marrogane, maravilhosa, que nessa coloração incrível, gente. Olha que linda! Essa eu não tenho a identificação dela, na verdade eu tinha e a perdi. Porém, com o cultivo, gente, elas ficam muito diferentes. Tá vendo que ela é cheia de babado? Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho. De repente alguém sabe a identificação dessa lindeza. E essa também é a mesma espécie. Essa já é uma Graptoveria, a Fred Ives, que fica gigantona também. Lá atrás eu tenho mais uma pálida. E aqui eu tenho uma Mauna brasileira, maravilhosa. Olha só, gente, os detalhes. Que planta linda! Neste mesmo canteiro, gente, eu tenho outras gibifloras. Tenho esta maravilhosa também, que também não tenho a identificação dela. Na verdade, as gibifloras, muitas das vezes a gente compra só como uma híbrida sem identificação, né? Então, essas foram que vieram dessa forma. De repente, se alguém conhece, se alguém tem na coleção e quiser deixar aí nos comentários o nome dessa lindeza, ela fica bem maior, tá, gente? Ela fica bem grande, as folhas bem babadadas. Olha que lindona. Tem as folhas mais fininhas, né? E com bastante babados. E falar um pouquinho também para vocês, né, com esse vídeo, o porquê desse vídeo, né? De eu estar mostrando as minhas gibifloras para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre as dificuldades de estar cultivando as gibifloras. Pelo menos, gente, aqui no meu jardim eu não tenho muitas. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês, são poucas. E as que eu tenho, elas foram bem rustificadas e adaptadas ao tempo. Essa, gente, é uma Echeveria Suyon. Olha como ela fica gigante, cultivada no tempo e nos canteiros no chão. Olha que maravilha! E, gente, quanto a esse barulho de fundo que vocês estão vendo aí, de máquinas e britadeiras, é que aqui perto eles estão colocando torres de alta tensão. Então eles estão trabalhando lá naquele mato, lá em cima que eu estou mostrando para vocês. Ó, vendo? E eles pegaram pedra, então eles estão usando britadeiras agora para estar perfurando, para poder instalar a torre, tá, gente? Na verdade, sempre é muito silencioso aqui, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de barulho. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês a matriz desta que eu mostrei para vocês, ó. Esta é muda, são mudas, né? Tanto esta como esta outra. Dessa aqui, ó.
Essa é a mamãe, a matriz. Eu cultivo ela em lata, ó, tá numa lata. Ah, olha que linda. Agora elas diminuem bastante de tamanho, gente. Agora no inverno, as gibifloras, elas ficam com as rosetas menores. O pleno desenvolvimento delas e crescimento é na primavera-verão. Agora elas ficam muito bonitas, além de elas ficarem mais coloridas, elas ficam mais rustificadas, com as folhinhas bem babadadas e com esse miolo central bem menor. Eu acho que fica um charme, né? Olha só que linda! E aqui nesta minha bancada, gente, eu tenho mais algumas gibifloras. Na verdade, vocês vão ver que elas se repetem muito. Né? Então, por quê? Né? Por que elas se repetem muito? Porque essas foram as espécies que eu adquiri e que eu consegui fazer a adaptação delas no tempo, aqui no meu clima. Por que isso? Porque as gibifloras, quem cultiva gibifloras há de concordar comigo. Elas são plantas mais sensíveis, tem algumas mesmo que elas fungam com muita facilidade quando elas são cultivadas no tempo. E essas foram, gente, as espécies que melhor se adaptaram aqui no meu jardim. Olha, aqui eu tenho mais duas daquela que eu mostrei para vocês, que é sem identificação. Olha como elas estão grandes, elas estão sendo cultivadas naqueles galões de água de 5 litros que eu fiz a reciclagem, pintei, né? Aqui é moranguinho e aqui é melancia. E olha que lindas, que coisa linda, gente, que maravilha. Então, nem sempre foi assim. No início eu tive bastante dificuldade com elas fungavam muito, mas muito mesmo. Principalmente porque eu acredito, né, que eu cultivava mais em local coberto. Tinha medo de colocar elas no tempo, de cultivar elas mais rusticamente, e elas fungavam muito. Então eu tive bastante dificuldade com essas gibifloras no início. Depois que eu comecei a adaptá-las ao tempo, o meu cultivo com as gibifloras, pelo menos essas espécies que eu tenho aqui no meu jardim, é que eu tive sucesso. Aqui eu tenho mais 3 lindonas, né? A híbrida de marrogane, que eu já havia mostrado para vocês. Olha como ela fica bonita nesse período, gente. A coloração dela fica muito linda, né? Uma mauna brasileira. E eu acredito essa ser a Aquarius Red. Pelo menos eu comprei com essa identificação, gente. Ó, aqui eu tenho a matriz da minha Aquarius Red. Deixa eu pegar ela para mostrar para vocês certinho. Olha só. Deixa eu ver se assim fica melhor para vocês, né? Quem tem aquários aí para estar identificando. Olha que linda, ela está bem repolhuda. Então é um período que elas ficam, né, com a roseta menor. Elas ficam mais repolhudas assim mesmo. Tá numa lata, ó. Eu cultivo elas sempre em vasos menores para que elas não cresçam muito. E todas essas, gente, são cultivadas no tempo, tá? Eu adaptei elas no tempo, como eu falei para vocês, e depois que eu fiz essa adaptação delas no tempo, essas repolhudas maravilhosas, eu consegui cultivar com mais facilidade. Então ela tá enorme, a lata já tá pequena, mas ela vai ficar aqui até a primavera. Lá na primavera, verão, aí eu vou observar. Ah, eu vou precisar trocar de vaso, vou trocar, porque senão eu vou deixar aqui dentro, tá? Eu não quero que ela cresça muito, eu quero que ela fique assim, até para que ela fique nesse formato, com as folhinhas mais embabadadas, que é o que a gente procura, né, gente? Que é o que a gente quer que elas fiquem. Aqui eu também tenho a maúna verdadeira. Olha que linda, gente, que ela está. Esse é o primeiro ano que eu consigo deixar essa planta assim, ó, cheia de verrugas. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de deixar assim, porque que o meu clima ele é muito úmido. E como nesse período do ano a gente tem tempo muito nublado, hoje, graças a Deus, nós temos sol, elas demoram para soltar essas verrugas. E esse ano é o primeiro ano, eu já cultivo ela uns 3 anos, gente, e agora que eu consegui dar esse formato maravilhoso para essa planta. Olha que coisa linda, né? Esse é o objetivo, né, da gente deixar a planta saudável, bonita e com essas verrugas que a gente tanto procura nas plantinhas. E aqui, gente, eu tenho a mauna brasileira, olha que enorme que ela está. Então ela já está não sabe aquelas joguinho de mantimento de antigamente que a gente usava para colocar
arroz, guardar comida. As mães usavam para guardar comida, né? Eu tinha um desse bem antigo, ó, e usei, furei ele todo e fiz de vaso aqui para essa Mauna. Olha que coisa mais linda que está, enorme. Então, gente, como eu estava falando para vocês, contar um pouquinho da minha história, né, com o cultivo das gibifloras. No início eu tive bastante dificuldade. Teve um episódio que teve um surto de fungos com as minhas gibifloras. Eu cultivava elas na varandinha aqui de casa, aqui no sítio, ali na frente, na varandinha. E praticamente as plantas que eu tinha ali, tanto essa marrogane, eu tinha essas outras aqui também, todas foram acometidas por esse fungo. Foi um fungo muito forte, em que eu tive que passar um fungicida ainda mais forte. Foi a única vez que eu usei um remédio ou um veneno, ou sei lá, algo para controlar os fungos com elas, que não fosse mais naturalmente, porque eu uso muito o sulfato de cobre e às vezes, quando a planta está muito acometida, eu uso o forte fungicida, mas isso é muito difícil, gente. Depois que eu comecei a cultivar elas dessa forma, assim, ó, no tempo, essa é para ser um aquário, gente. Essa outra aquários, e essa é uma híbrida, essa não, essa é a Peruvian Rosé. Depois eu vou mostrar para vocês a matriz, tá? Depois que eu comecei a cultivar dessa forma, gente, não tive mais problemas. Elas acontecem de ficar com uma folhinha assim, ó, embaixo, ou outra com as pontinhas? Sim, mas ao mesmo tempo que elas fungam as folhas em época de muita umidade, elas se resolvem. Como elas estão mais adaptadas no tempo e elas estão mais fortes, elas estão mais saudáveis, elas estão mais resistentes, elas mesmo, né, se resolvem. A planta, ela muitas das vezes a folhinha embaixo funga, mas logo ela já vem a descartar aquela folha e o miolo fica saudável. Então é dessa forma que por enquanto, pelo menos está dando certo aqui no meu jardim, e é dessa forma que eu estou cultivando as gibifloras. Então aqui eu tenho a minha matriz da Peruvian, gente, olha que linda, maravilhosa. Tem várias mudinhas, ela solta as mudinhas no tronquinho, tá? Então, ó, essas são as folhas lá do verão, da primavera, né, onde ela cresceu bastante. Já o miolo aqui no centro, ó, como eu falei para vocês, agora nesse período, né, do outono e inverno, diminui bastante e fica menorzinha, né? Então essa eu já cultivo mais aqui nesse espaço. Depois que eu tiro, na verdade, quando aconteceu aquele surto, gente, eu cultivava elas aqui, ó, nessa varandinha. E olha que é uma varanda que pega bastante sol e bem arejado, tá? Mas aconteceu e foi assim, algo bem desesperador, né? Foi algo que realmente, se eu não tivesse passado um fungicida mais forte, eu teria perdido a minha coleção de gibifloras. E foi só aquela vez, né? Depois daquela vez eu pensei, não, eu vou fazer a adaptação delas no sol, porque elas vão ficar mais resistentes e dessa forma, com certeza eu vou conseguir cultivá-las. E realmente, gente, deu certo. Depois que eu trouxe elas assim, ó, pro tempo, consegui multiplicá-las muito. Aqui eu tenho a matriz, ó, essa é a minha matriz essa é a Mauna brasileira. Isso, a Mauna brasileira verdadeira. Essa é a minha matriz. Olha que linda também. Essa eu tô cultivando em vaso de barro, ó, aqui no tempo também, gente, ó. Dessa forma aqui, até para que eu consiga obter essas carúnculas, né? Para que ela solte essas carúnculas, tá? Então, para mim, as gibifloras estão dando certo assim, tá? Dessa forma. Um jeito um pouco mais rústico de cultivar, mas é dessa forma que eu tô conseguindo cultivá-las. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais algumas, ó. Aqui eu tenho até uma daquelas gigantona aqui junto nesse arranjo. Olha que fofice. A marrogane também, na época, a gente foi uma planta que foi muito acometida por fungos, tá? Olha que linda que ela está. Então, eu já consegui fazer outras mudinhas. Aqui, ó, lá na primavera, verão, eu vou conseguir fazer a decapitação dela. Ela está bem, ficando com o tronco mais compridinho, tá vendo? Então, dessa forma, eu vou conseguir obter mudas dessa lindeza. A coloração dela é muito linda, né, gente? Ela tem esse vermelho intenso, ó. Que linda. Deixa eu colocar ela do lado de uma verdolenga aqui. A verdolenga é demais, né, gente?
mas uma verdinha, só para vocês verem. Peraí, vamos lá. Vamos lá do outro lado, vou levar ela com vocês, a gente vai lá na frente, ó. Só para vocês verem como fica bonito, né? Fazer mais mudinhas e fazer essa mistura, ó, de uma verde com uma lindona dessa cor. Olha que lindo que fica. Tá maravilhoso, né? Fica assim um arranjo espetacular. Então, gente, vou obter mudas mais dessa lindona aqui para estar fazendo arranjos e misturando essas cores. E aqui eu tenho outra gigantona maravilhosa. Essa também, gente, eu não tenho a identificação dela. Olha que linda. Ela fica bem maior, tá? No verão, essas folhas ficam bem compridas, enormes. Agora, no inverno, elas diminuem bastante, mas elas ficam muito coloridas, né? Olha a cor. Já no verão, ela não fica tão colorida quanto no inverno. Ela fica bem maior, mas não tão colorida. E aqui também eu tenho, gente, a Peach Pride. Olha que lindo, né? Essa planta é maravilhosa, né? Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês. Tá cheia de bebês. Deixa eu colocar outro aqui no chão. Ó, tá cheia de bebezinhos. Eu consigo fazer várias mudinhas. As gibifloras tendem a soltar as mudinhas no tronco assim, tá, gente? E elas fazem mudas muito fácil por decapitação. Então agora, na primavera, verão, é época da gente fazer a decapitação dessas lindonas para estar obtendo mais mudas, tá? Então a hora que eu começar a fazer essas decapitações, eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrar certinho como eu faço, mostrar para vocês o que tem dado certo e o que não tem dado certo. Aqui eu tenho a Afterglow, olha que linda. Teve uma inscrita minha que mandou mensagem para mim desesperada, né? Falando que a Afterglow dela diminuiu bastante nesse período a roseta. Gente, é normal, como eu falei para vocês, agora nesse período elas diminuem bastante mesmo, tá? Mas é por causa da dormência, elas estão em dormência agora as gibifloras. Então por isso que elas diminuem a roseta. Mas lá na primavera, verão, elas vão começar a ficar enormes de novo, tá? Ó, essa aqui até é a minha matriz. Olha como ela tá pequena. No verão, gente, isso fica muito grande. Elas ficam com as folhas bem compridas, maiores, enormes, tá? Então, calma aí, não fique desesperado. É assim mesmo. Na primavera, verão, vocês vão ver como elas vão estar se desenvolvendo novamente, lindamente. Então, gente, hoje trouxe para vocês um pouquinho do meu cultivo com as gibifloras. Como vocês mesmo veem, né? Puderam ver. Tenho poucas, não tenho muitas. Eu não que eu não goste, eu acho elas maravilhosas, mas para mim, aqui no meu cultivo, no meu clima, eu tenho um pouquinho de dificuldade em estar cultivando elas. E como o fungo, né, que acomete elas é o fungo de olho negro, eu esqueci de falar antes, né, gente? O fungo de olho negro, tá? E um outro que as folhas ficam cheias de bolinhas, eu acho que vocês devem saber qual é, né? Esse eu não sei certamente qual é o nome dele, mas são dois fungos que acometem muitas gibifloras, então eu opto em não adquiri-las, tá? Eu tenho mais, mas são de rosetas menores, são as outras de fácil cultivo. Essas, né, como eu falei para vocês, eu tenho delas, são poucas espécies e todas foram adaptadas ao tempo. Essa vai ser a próxima, gente, essa é a colibra. Colibra, olha como ela tá pequenininha. Então eu fiz a decapitação dela no início ali do inverno, ela praticamente não cresceu, olha só. Que pequenininha que ela está. Então vamos ver agora, né, nos próximos meses, se ela cresce novamente. Infelizmente o tronquinho eu perdi, eu não consegui fazer mudas. Isso acontece. A gente, né, tenta fazer, mas às vezes não dá certo. Mas vou tentar novamente, gente, não vou desistir, né? Vamos ver agora na primavera quanto ela vai crescer e se vai dar para mim fazer a decapitação novamente. Ela tá num pote bem pequenininho, ó. Ela quase não cresceu mesmo, né? Como ela está em dormência agora, é que na verdade eu fui obrigada a fazer essa decapitação, né? Eu tive que fazer, senão eu não teria feito. Porque o ideal fazer a decapitação, gente, das gibifloras é na primavera, verão, quando elas estão em pleno desenvolvimento. Dessa forma você vai obter mais mudas, ela vai soltar mais mudas no tronquinho com facilidade, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo sempre tem o intuito de estar ajudando vocês, estar mostrando a minha experiência aqui no meu jardim com essas lindezas. E quem sabe no futuro eu vá adquirir mais gigantonas, né? Vamos ver, né? A gente
Agora, no momento, a gente não tem tanta intenção, mas isso muda. Isso muda com as novas paixões, a gente vai vendo, vai se apaixonando por elas, isso vai mudando, né? Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!